Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu. Saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. Pouco mais aí de 14 dias para o início da Série B e o Vasco vai se arrumando, vai buscando opções no mercado para poder reforçar. Faltam aí no mínimo mais 5 reforços e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre jogadores que foram especulados no Vasco e nesse momento acertaram com outros clubes que tinham especulações aí. Vamos falar sobre um atacante que o Vasco procurou no início do ano, procurou agora novamente, esbarrou nos valores, não conseguiu sacramentar essa negociação. Vamos falar sobre o Carlos Depenha, problemas burocráticos, o jogador precisou adiar a sua vinda ao Brasil, a gente vai trazer aí quando o jogador deve chegar ao Brasil, e também falar sobre o que vem ocorrendo no processo de contratação, de análise do Vasco, por onde tem passado aí toda a situação para que o Vasco possa contratar jogadores. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve! Estamos entrando no ar, vascaínos e vascaínas. Vamos falar muito de Vasco, vamos falar de reforçar a equipe. Vocês já viram aí no início da chamada do vídeo que tem muita informação, então acompanhe a gente até o final para você ficar por dentro de tudo que envolve Vasco da Gama. Mas antes, mandar aquele abraço de todos os dias. Isso é corriqueiro, vai existir sempre nesse canal. Agradecer a você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário. É muito importante para o nosso canal. A sua participação, você tem dado uma moral imensa. A gente está chegando pertinho dos 5 mil inscritos e vocês têm participação total nisso. Saibam sempre disso. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista scout, que trago também as informações do Vasco aqui nesse vídeo, nesse canal, né? Nesse canal que vos fala de Vasco aqui. Enfim, aqui a gente fala muito de Vasco da Gama, eu sugiro o jogador, eu também faço análises táticas do Vasco, análise de jogadores, enfim, a gente traz informações aqui do Vasco de uma forma diferente e será importante ter você como nosso inscrito, dar essa moral aí para que a gente possa chegar também aos 5 mil inscritos e que para você possa ter informação todos os dias de Vasco aqui no YouTube, então me dá essa moral se puder aí, eu ficarei muito grato. Vamos falar de Vasco, daqui a pouco eu vou falar sobre um jogador que o Vasco procurou, mas esbarrou nos valores. Mas vou iniciar falando sobre o processo de contratação. O Vasco quer no mínimo aí de 4 a 5 reforços ainda, o Vasco já acertou nesse momento. Com o Lucas Oliveira, espera o Eric para exames, Zé Vitor também é esperado para exames e Carlos Depenha também. Já são jogadores hoje que estão praticamente acertados com o Vasco da Gama, só se tiver algum problema na questão dos exames eles não virão. Mas o Vasco segue procurando jogadores para as laterais, jogadores para a zaga, já que o Vasco hoje tem um déficit na zaga, hoje no banco só tem aí o próprio Zé Vitor do Vasco e também o Pimentel. O Vasco precisa de mais 2 zagueiros, o Vasco também olha no mercado com carinho para a posição de meia, mais atacantes, enfim, o Vasco está procurando essas boas opções. Mas quem está fazendo esse trabalho? Como está sendo feito esse trabalho? E a informação que a gente tem, e foi também divulgada pelo GE, é o seguinte: o Vasco nesse momento passa por um processo. O primeiro processo passa pelos analistas do Vasco, que é comandado pelo Vitor, e mais 3 analistas. Eles fazem todo o relatório dos jogadores e passam para 2 membros, dois da comissão técnica e um do coordenador do Vasco, que é o Eduardo Húngaro. Esses nomes são debatidos, depois passa-se para o Carlos Brasil. O Carlos Brasil, juntamente com o comitê de futebol, analisa o nome. Logo após, esses nomes são passados para a galera da 777 Partners, os 2 analistas que trabalham, e eles também dão a opinião, mas o veredito da contratação ou não sai do Vasco. Obviamente que pode ter um caminho contrário. A galera da 77, que tem um vasto catálogo de jogadores que eles acompanham e obviamente acompanham jogadores no futebol brasileiro, não se engana, eles acharam o Firmino no Figueirense, então eles também passam alguns nomes para aqui para o Brasil, mas é mais ou menos esse processo. Sobre o Zé Ricardo, obviamente que o Zé Ricardo anteriormente fez até mais algumas indicações. Nesse momento o técnico aí só passa aquilo que ele quer e os jogadores são feitos aí, são analisados pelos analistas e pelo comitê do Vasco e também pela galera da 77 para serem contratados. E dentro disso, um nome surgiu novamente,
que era de Yuri Castilho. Essa informação foi dada em primeira mão pela galera do Arena Cruz Maltina, confirmada pelo Papo na Colina, e a gente também confirmou. Mas, porém, os altos valores, o Vasco está enfrentando muito isso agora com a questão da SAF, todo mundo quer ganhar dinheiro em cima do Vasco, muitos valores, a galera tá inflacionando, é a mesma situação que está rolando lá com o Benjamin Roleiser, mas né, a situação do alto valor cobrado pelo Yuri Castilho para o Ceará, para a liberação do Yuri Castilho, fez com que o Vasco recuasse nessa negociação. Yuri Castilho, que foi um desejo do Vasco no início da temporada, não está tendo espaço no Ceará e o Vasco buscou o jogador, mas nesse momento as negociações não andaram. O Benjamin Roleiser, para a galera que está acompanhando aí, meu amigo Marcos, do Detetive Vascaíno, que faz um trabalho muito bom, é uma situação complicada? É, mas o Vasco nesse momento ainda busca o entendimento juntamente com a 77, porque o River Plate só libera o jogador por um alto valor, que não foi revelado nesse momento, acima daqueles 7 milhões que já tinham sido ditos. O River Plate, ou então, só vai esperar quando o contrato do jogador terminar lá em julho para poder ser liberado. Se for para ser liberado de imediato, o River Plate quer uma compensação financeira e isso tem travado toda a informação porque eles estão cobrando muito do jogador. O jogador deu a informação aí ao meu amigo detetive vascaíno Marcos, o seu representante, que o jogador gostou da história do Vasco, é um clube grande e tem sim o interesse de jogar no Brasil. Porém, as negociações desse momento estão complicadas por essa situação. River Plate faz muito jogo duro para liberar o jogador. É aquela situação mais ou menos que aconteceu com a Marília e Jorge Recalde. Os times colocando jogo duro e agora com a situação da SAF, pior ainda, com a divulgação de altos valores aí, faz com que o Vasco nesse momento seja bem visto no mercado e a galera quer tirar um dinheirinho do Vasco. Então é essa a situação que está acontecendo. Ainda mais com a declaração, né, que a 77 nesse momento está aí empenhada, depois do Osório trazer essa informação, que de levar o Vasco para os principais títulos, até para o Mundial, é o interesse da 77 Parts nesse investimento que eles querem fazer no Vasco da Gama. Sobre a situação de alguns jogadores que foram especulados no Vasco. Paulinho Mocelin era um jogador que vinha aí o Vasco buscando jogador e tal, mas parece que mudou aí a rota de buscas do Vasco, até com a chegada do Eric também mudou isso. O jogador acertou com o Juventude, como você está vendo aí na sua tela. Fabrício Daniel, que era um pedido da galera, o Vasco chegou até a procurar o jogador, queria jogar a Série A, a gente já tinha dito isso, o valor que foi pedido pela equipe do Mirassol também era um pouquinho mais alto, o jogador acertou aí com o Coritiba para a temporada 2022. O Vasco já tem nesse momento a situação do Carlos Penha e a gente vai atualizar aqui para vocês. O jogador era esperado entre hoje e amanhã, só que por problemas burocráticos, não sei ainda se foi envolvendo a Covid ou se é o problema envolvendo aí a questão de documentação. O jogador não vai poder chegar até terça-feira. Está aí, foi reprogramada a chegada dele por mais 3 dias aí para que ele resolva todos esses problemas burocráticos para poder chegar no Vasco da Gama, fazer os exames e poder se apresentar ao clube. Então, esta situação aí de Carlos Penha, essa informação vem do Uruguai, do Carlos Melô, que está trazendo todas as informações, foi o primeiro que cravou aí o acerto do Carlos Penha com o Vasco, e é essa situação envolvendo o jogador aí, o Carlos de Penha, que deve chegar ao Vasco aí no final desta semana. Então é isso. O Vasco nesse momento busca mais ou menos 5 jogadores para fechar seu elenco. Estreia contra o Vila Nova, ainda não está confirmado se vai ter a mudança ou não para o Maracanã, mas a torcida vem fazendo aí uma boa movimentação para que esse jogo seja mudado para o Maracanã. Muito obrigado, aquele abraço para você que me acompanhou até agora, deixa seu like, compartilha muito para a galera vir aqui atualizar as informações do Vasco da Gama. Aquele abraço e até o próximo vídeo.